Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos retomando aqui o nosso canal, tá? Que ficou por algum tempo adormecido e eu vou começar a colocar aqui vídeos que impactam, né, o assunto da aquaponia, seja direta ou indiretamente, tá? E convido você a acompanhar aqui o nosso canal, tá bom? Se você não me conhece, meu nome é Wagner Anunciato e desde 2009 eu venho praticando a técnica de aquaponia e implantando esses sistemas em diversos ambientes, para diversas demandas específicas. Tá? A gente tem residências, escolas, empresas, sistemas mais comerciais, né? Aqueles que estão focados em grandes áreas de cultivo, enfim, não tem limites para essa técnica. Por conta de já ter passado aí quase 15, 16 anos, né, a essa altura, eu acumulei bastante conhecimento. Esse conhecimento, como você já deve imaginar, ele é advindo de erros, né? Erros e acertos e muitas vezes de coisas que a gente precisa inventar, que nós precisamos se aprofundar para fazer aquilo que não existe existir. Então, depois desse tempo de canal também, nosso canal tem muito tempo, embora ele tenha ficado um pouquinho esquecido, agora eu vou retomar isso e eu me comprometo então a colocar informações importantes para que vocês que acompanham aqui o canal não tenham só informações da aquaponia especificamente, né? Aquela coisa do tubo, do cano, do peixe, do vegetal, como fazer isso, aquilo, mas coisas que podem levar munição para você, no bom sentido, né? Vão levar a informações adicionais que vão te ajudar, inclusive, a colocar uma prática muito mais holística, muito mais completa, tá? Se você vai fazer isso para você ou para sua família, ou se você vai levar isso para uma empresa, como um serviço, né? Ou também como um produto aquapônico, tá bom? Então, hoje eu quero, primeiro, antes de começar, né? Já que o canal está um bom tempo sem movimentação, peço para você que, se fizer sentido sempre, curte o vídeo, né? Estou colocando aqui bastante do meu tempo ao seu favor, né? Gratuitamente. E a única forma de eu receber algum retorno, né? Pela sua gratidão, se esse vídeo for legal, curte e compartilha isso com outras pessoas, porque eu vou falar de várias coisas, como eu já comentei, né? Coisas que estão ligadas à aquaponia, direta ou indiretamente. Então a gente vai falar sobre saúde, sobre cultivo, sobre vários outros assuntos que provavelmente você nem imagina, mas com certeza você vai usar isso para crescimento pessoal e profissional também, tá bom? Bom, então vamos lá. Eu estou usando aqui esse modelinho, né, simples aqui de gravação de vídeo, com uma câmera, com um microfone simples. O que importa são as informações. Eu vou deixar aqui, eu vou uma hora ou outra olhar para cá e para lá, né, até me acostumar com esse novo design aqui de setup, para ver as coisas que eu estou escrevendo, tá bom? Então eu queria começar, né, recomeçar esse vídeo do nosso canal, numa playlist que é de informações e lives. Talvez você esteja assistindo esse vídeo gravado, tá? Mas eu farei lives semanais. Provavelmente elas acontecerão às quartas-feiras pela manhã, tá? Por volta das 9 da manhã, tá bom? Então vou manter essa constância. Aqueles dias excepcionais que eu não consegui, eu vou então preparar o vídeo antes para dispor aqui no canal para vocês, tá bom? Então vamos lá, hoje, para a gente ter uma sequência cronológica, eu vou falar um pouquinho dos desafios iniciais, né, dessa técnica de aquaponia, os prós, os contras, vou fazer alguns comentários e vou contar minhas histórias também, tá? Para que você possa se preparar, não para que você queira me conhecer, não é nada disso, mas é que as histórias, né, que a gente vai aprendendo das pessoas que já fizeram, já passaram por alguns desafios, elas vão nos preparando, né, para que a gente possa errar menos, para que a gente possa desviar, né, de certas coisas e alcançar muito mais rápido, né, a resolução, o sucesso, porque a gente não vai precisar fazer o mesmo erro, já que a gente aprendeu antes, tá bom? Vamos falar então dos desafios iniciais. E eu vou escrevendo aqui, tá? Nesse documento aqui eu vou escrevendo essas informações para que você possa considerar, né, esses itens de importância no seu projeto de aquaponia, seja qual for a intenção que você tem, tá bom? Bom, nós vamos começar
pelo número um, tá? Eu vou colocar aqui nesse documento o número um, que na minha opinião é o maior desafiador, né? É o custo inicial de instalação, tá bom? Eu vou colocar aqui para você entender isso. Nós vamos conversar sobre várias coisas, mas fundamentalmente, quando a gente pensa em custo, né, da produção em si, a gente tem que levar em consideração a estrutura que nós vamos fazer o cultivo, né, da técnica. Então, seja cultivo em solo, seja hidroponia, seja aquaponia, seja o que quer que seja, né, até vaso, né, você tem que levar em consideração os custos. Nem sempre você tem o recurso disponível para começar uma técnica e você vai precisar fazer contas, e quando a gente fala de aquaponia, a gente tem que considerar tanques, bombas, filtros, enfim, no sistema de encanamento, hidráulica, mangueira, o que é que você vai usar, né? Enfim, esse custo, ele pode variar bastante mesmo, né? A gente tem várias formas de fazer a técnica. Nós podemos fazer com materiais que você vai encontrar, às vezes, na sua própria casa. Você vai fazer com materiais de baixo custo, né? Então, você vai utilizar bombona de azeitona, aquelas azuis, você vai utilizar um tanque que está parado em algum lugar, enfim, você pode adquirir esses materiais ou já, né, na sua própria estrutura aí, residencial ou rural, ou você pode comprar esses materiais mais baratos e você tem acesso então a um sistema muito mais enxuto, né, financeiramente mais baixo. Existem aquelas pessoas que também querem fazer essa economia inicial para começar na prática, montar os seus próprios equipamentos, por exemplo, a bomba de água, o compressor de ar, enfim, existem muitas pessoas que inclusive postam isso, que montaram uma bomba de água reutilizando, né, um motor de um outro equipamento. Aí tem que fazer, claro, evidentemente, algumas adaptações, às vezes umas gambiarras ou prototipagens, e dá para fazer, tá? A grande questão é que isso pode ter um impacto negativo no médio e longo prazo, tá? Se não acontecer inicialmente de já ter um problema ali logo no start, né? No sentido de que vai montar, vai fazer, vai começar a funcionar, já vai quebrar ou já vai precisar refazer alguma coisa. Isso pode acontecer durante o período, né, de cultivo, e você aí vai ter uma surpresa desagradável, infelizmente, que né, vai parar de funcionar, né? Vai parar de funcionar. É alguma coisa que você vai fazer você mesmo, é homemade, né? É do it yourself, né? Como a gente fala, do yourself. E você tem que abrir mão, às vezes, de uma qualidade, porque não é um processo industrial, onde você vai colocar ali um material resistente. Às vezes você vai ter que, né, vou revestir, vou ensacar, vou plastificar, vou resinar esse motor, seja lá o que for, isso vai acabar com o tempo se degradando, tá bom? É questão de sorte, às vezes, que você tem um material desse, que você trabalha nele, e ele dure mais. Temos que levar sempre em consideração algumas questões. Por exemplo, o tempo que você vai aplicar da sua vida, né? Aplicar do seu conhecimento, os materiais que você vai usar para fazer esse protótipo, essa adaptação, isso tem um custo, tá? E às vezes compensa. Às vezes compensa, você tem tempo, então você vai fazer, você tem os equipamentos ali, os itens, os substratos, ou seja lá o que você for usar, então você pode se fazer uso dessas coisas que já estão perto de você, tá? Mas assim, o que é interessante colocar para você é que essas coisas que a gente vai fazendo na adaptação, em geral, o mais importante, o mais inteligente a se pensar é que existem itens que você não quer brincar com eles, você não quer que tenha um problema assim naquilo ali, né? Tanto que a gente costuma ter mais de um equipamento. Por exemplo, a bomba de água, já que a gente está falando disso. Então, eu tenho uma bomba de água, eu vou comprar uma outra bomba de água, porque se essa queimar e for numa sexta-feira à noite, num domingo, eu não vou poder achar isso com facilidade, né? Então, assim, meus peixes podem ficar sem movimentação de água, e aí eu posso ter um problema, eles podem morrer. Então, imagina que você já se dedicou um bom tempo ali, e você
vai perder os seus animais por causa ali né, de um valor específico, né? Se você não comprou uma bomba extra, uma bomba reserva. E aí você pode ter esse problema, tá bom? E aí se você pegar um feriado ou um horário ruim, você pode ter dificuldade de arrumar isso daí para rápido, né? Para ontem. E aí você pode perder os seus animais e você já está, às vezes, 6 meses com seus animais, já estão grandes, seus peixes já estão grandes, vai ser realmente ruim. Então, se a gente já pensa nisso, quando a gente compra um equipamento que é feito para isso, né, que é, enfim, alguém desenvolveu, alguém botou isso na indústria e tal, e ele tem garantia e tal, né? Você imagina quando você faz uma gambiarra para você reduzir custo, né? E aí eu quero chamar a atenção, então, nesse tópico. Já falei da estrutura, estou falando mais de uma coisa específica para te chamar a atenção, como a bomba d'água, né? Imagina que você economizou fazendo, né, um protótipo ali e está rodando isso há alguns meses, tá? Você está dando alimento para os seus animais, então se você comprou ração, você sabe que tem um custo, né, da ração, e você já está há meses, né, investindo esse custo. Os seus peixes já estão grandes às vezes, né, e você está com aquela bombinha que você fez a adaptação inicial. De repente acontece um problema, um crepe ali, e aí você acorda um belo dia, descobre que a bomba parou de funcionar, a oxigenação parou também e tal. Às vezes você só tem a bomba para fazer tudo, né? Os seus peixes morreram todos. Se você colocar na ponta do lápis, da caneta ou da calculadora digital, você vai retroagir, né, no momento, desde que você começou, o valor que custou os peixes, o valor da alimentação dos peixes, o tempo de energia que você teve que pagar, né, para você poder ter o equipamento funcionando, a ração, já falei, que você comprou e que foi alimentando. Se você colocar todo esse custo, você vai ver que às vezes não vale a pena, né? Ele supera o valor daquela gambiarra e aí agora você perdeu as duas coisas, né? Você perdeu todos os peixes, você perdeu a sua bombinha, às vezes, que você construiu. Isso é claro que é só um exemplo, tá? Não sei se a maioria das pessoas vai por esse ponto. Mas como nós estamos falando aqui dos desafios iniciais e o custo da instalação é alto, quando a gente pega um sistema pequeno, o custo inicial do sistema pequeno é alto, né? Então, se você colocar, por exemplo, eu gastei aqui no tanque e tal, não sei o quê, R$ 1.000. Aí, se você vai comprar uma bomba razoavelmente boa e um compressorzinho de ar, alguma coisa assim, só nesses dois itens você pode passar dos R$ 1.000. Tá entendendo? Então, quando as pessoas estão começando nessa técnica, elas querem economizar. E quando elas percebem que o compressor e a bomba são caros, então eles tendem a, às vezes, tomar esse tipo de ação, de reutilizar algum material, de fazer a sua própria bomba e assim por diante. E aí você percebe que a alegria dos X meses que você ficou ali com aquele negocinho temporário, né, ou aquela adaptação, acabou levando seus peixes, acabou levando todo o seu investimento, toda a sua energia, toda a sua ração e assim por diante, tá bom? É um custo inicial, tá? E ele é maior. Se você fosse cultivar isso no vaso, seria mais barato. Se você fosse cultivar isso na terra, provavelmente seria mais barato, né? Claro que também tem outros prós e contras nisso daí, tá bom? Então, esse é o grande e primeiro desafio que eu vou colocar aqui para você, que é o custo inicial. Agora, o segundo é a curva de aprendizado, tá? A curva de aprendizado porque exige um tempo de experiência, não é só o conhecimento teórico, é a experiência. Essa experiência leva tempo, tá? Não dá para fazer o download para tua cabeça, para o teu cérebro, e aí depois de 15 minutos está tudo resolvido, tá bom? Agora, por exemplo, nós estamos a 14 minutos nesse vídeo. Se você é daqueles que gosta de conteúdo mais aprofundado e está acompanhando aqui, lavando uma louça, no carro, né, ou em algum outro momento aproveitando para conhecer mais, né, para se educar, para ter mais informações comigo, você sabe quanto vale, né, esse tempo que você investe. Isso ninguém vai tirar de você. Mas é um tempo que você tem que investir. As coisas não dá para, né, fazer o download rapidinho, tá tudo certo. Aí 15 minutos em 2 segundos e meio. Não é assim que funciona, né? Então, por exemplo, você vai desenvolver o seu sistema de aquaponia, você vai colocar ele para funcionar,
É como um aquário, você vai ter que desenvolver a biologia, né, da água, você vai ter que aprender a manejar a parte química da água, você vai ter que aprender a gerenciar os seus peixes, né, no sentido de dar a ração, observar como come, ver a parte dos sólidos, observar o ambiente para eles ficarem saudáveis, né, assim por diante. A parte da nutrição dos vegetais leva tempo, né? Então você vai ter que esperar o crescimento dos vegetais, né? Alface, o tomate, seja lá o que for. Tem coisas que são rápidas, tem coisas que levam mais tempo para crescer. Então tudo isso é uma curva de aprendizado, né? E ela demanda tempo. Então isso é um desafio inicial da aquaponia, tá bom? É uma técnica que vai exigir, apesar dos prós que nós vamos falar, né? É uma técnica que vai exigir que você acompanhe minuto a minuto, não estou falando que você vai ficar olhando, né? Mas acompanhe o desenvolvimento, né? E enfrente os obstáculos, os desafios que vão aparecendo. Quando eles vão aparecendo, você vai atrás, né? Então, a planta está com essa mancha, está com essa folha, não desenvolveu a fruta, o peixe morreu. Então você vai precisar parar, resolver aquele problema. Às vezes dá para resolver na hora, mas depois que você resolveu, você vai buscar onde? Conhecimento na rede, né? Você vai ou fazer um curso, você vai assistir o canal, você vai atrás de conhecimentos. Esses conhecimentos às vezes não são tão bons, né? Às vezes são conhecimentos muito genéricos, não se aplica ao teu caso. Às vezes são conhecimentos que não têm base, né, nem de experiência nem científica, é simplesmente um conhecimento que alguém jogou ali, porque todo mundo pode fazer o que quiser na rede, né? As pessoas podem jogar ali qualquer informação, isso às vezes dá um pouco de insegurança, né? Então, essa curva de aprendizado é uma das dificuldades que quem está começando na prática de aquaponia precisa ter ciência, né? E precisa enfrentar, tá bom? Outro item aqui, né, que é relativamente interessante, é a manutenção do sistema, tá? Manutenção do sistema é um item que vai levar também um pouquinho de atenção e dificuldade inicial para quem não está acostumado, tá? Apesar de ser um sistema bem sustentável e equilibrado, se você constrói um projeto decente, né, um projeto que está bem quantificado, em equilíbrio, né, ou seja, a tubulação está pensada para aquele fluxo, que está pensada para aquele volume, que está pensado para aquela prática que você vai desempenhar da técnica, que está correlacionado à quantidade de peixes, que tem o seu filtro do tamanho ideal, que tem os vegetais em quantidade importante, né, correlacionada à quantidade dos animais, para estar tudo equilibradinho ali. A aquaponia não é autônoma, né, não dá para você largar ela ali. Bom, nada dá para você largar, né, mas tem coisas que às vezes dão menos trabalho, entre aspas, né. Ah, mas poxa, se eu plantar no solo, eu só preciso regar. Não é bem assim, né? Mas às vezes fica mais fácil gerenciar uma coisa do que você pensar no peixe, na bactéria, na água, no projeto, na energia. O solo tem menos questões para você poder ficar de olho. Então, às vezes, algumas pessoas vão falar, bom, mas é mais fácil no solo, então eu vou para o solo. E não é, né? Porque a gente vai ter, por exemplo, um crescimento mais demorado, o ataque muito mais constante de pragas. Deficiências do solo às vezes são complicadas, né, para a gente também fazer o equilíbrio num curto espaço de tempo. Nós temos desafios, né, em todas as técnicas, mas você pode pensar que é mais fácil outra coisa. Não, necessariamente não é, porque a gente precisa ter o conhecimento geral, holístico daquilo que a gente vai fazer, né? Por isso a gente precisa se dedicar, investir tempo no conhecimento. E aí nós vamos então partir para a prática e ter a paciência, a resiliência de acompanhar aquilo para conseguir absorver, né, a experiência. Então a manutenção do sistema vai exigir que você olhe a qualidade da água, o pH, amônia, o nitrato, enfim, os outros parâmetros essenciais, o comportamento dos animais. Então é uma manutenção, né? Eu falei da curva de aprendizado, manutenção do sistema faz parte da curva do aprendizado, né? É um dos itens, né? Mas a manutenção do sistema é uma observação que você precisa
criar a habilidade de ter, né? Essa observação. Eu chamo, nas mentorias e nos cursos, eu chamo de olho de águia, porque você vai tendo cada vez um olhar mais ajustado, mais afinado, mais rápido, né? Sabe? Aquela pessoa, por exemplo, vamos pegar um mecânico. O mecânico está ali, vai começar a mexer no teu carro. Um cara que já tem 20 anos de profissão, 30 anos de profissão, já viu esse carro centenas de vezes na oficina dele, sabe até os defeitos crônicos. Se você for perguntar se eu compro esse carro ou não compro esse carro, ele já vai falar, não, isso aqui tem isso, tem um defeito crônico ali, dá manutenção de tal jeito, não, compro outro. Porque o cara está acostumado com o quê? Com a manutenção daquilo. Né? Conhece o carro, as entranhas, né, do carro. Então, com a aquaponia, a mesma coisa. Com o passar do tempo, imagina eu que já estou há mais de 15 anos, né, fazendo isso, você aprende a ter esse olhar rápido, né, efetivo, eficaz. Por quê? Você já enfrentou aquilo centenas de vezes. Então é um olhar de águia, eu costumo resumir, né, um olhar de águia. Porque a águia, você sabe, ela pode estar a quilômetros voando acima do solo e ela consegue enxergar um ratinho lá embaixo. Então, quando você desenvolve toda essa habilidade do olhar, né, pela experiência, porque você já enfrentou, então esse olhar de águia que você tem resolve a coisa rápida, mas é uma curva de aprendizado que leva tempo. Quando você estiver nessa condição, assim como eu e outros colegas, você vai olhar, né? Vou dar um exemplo. Cheguei ali perto do sistema, nem cheguei no sistema ainda, perto do sistema. Eu olhei o visor, que eu instalo com os visores, né? Os tanques. Eu olhei o visor, eu percebi que a água tem uma certa condição, só de olhar. Na minha cabeça, quase que automático, igual dirigir, quando você está começando a dirigir, você tem que aprender nas marchas, 1, 2, tal. Se você não tem um carro automático, tem um carro manual igual eu, você vai trocar ali os pedais e tal. No começo fica muito complicado. Depois, nossa, você vai viajar 1, 2 horas, você nem lembra que você trocou as marchas, você vai conversando, assistindo coisas, olhando o celular. Não se deve fazer isso, mas as pessoas fazem várias coisas ao mesmo tempo, nem percebem que estão engatando as marchas. Então, quando você está com a prática, né, muito afinada, você, na sua cabeça, vai bater rapidinho, né? Olhei a água, voltando para o exemplo, eu olhei a água, putz, ou é isso ou é aquilo. Então você já sabe exatamente, você nem chegou no sistema, você nem entrou no complexo de produção, você já vai direto, você só dá uma confirmadinha ali de perto, né? Você já vai no visor ali, olha, já vai direto nos pontos que você precisa observar para saber se é o A, o B ou o C, né? Acabou. Não? Então isso torna muito mais rápida a resolução de problemas, o que evita prejuízos, né? Facilita o manejo e vai deixando você cada vez mais afinado, tá bom? Outro desafio inicial, e que muitas pessoas não pensam nele, é o clima e a localização do seu sistema, tá bom? Ó, mas pode parecer óbvio, né? Bom, como é que nós vamos pensar nisso? Desta forma. Imagina que sua região faz muito frio e você está acostumado a assistir vídeos do YouTube onde as pessoas comumente colocam um peixe tipo a tilápia, que é um peixe tropical, ou seja, de água quente, né? Então, poxa, adoro tilápia, né? Um gostinho maravilhoso com limãozinho ali, um assado, mas eu quero colocar tilápia agora no meu sistema, porque eu também quero pescar igual o Wagner lá, que eu vi o vídeo dele pescando no quintal. Ou eu vou fornecer aqui para a região e tal, que não tem muita tilápia. Você está numa região fria, colocando um peixe de água tropical. O que nós podemos esperar? Então, a ideia é sempre que você pense de forma lógica, né? Olha, este peixe, este vegetal, esta peça, este equipamento, né? Foi feito para, está habituado para que tipo de ambiente, né? Então, assim, você pensar nisso antes, você vai errar menos, tá? Mas às vezes, eu quero a tilápia, quero a tilápia, quero a tilápia, mamãe eu quero, puf, colocou a tilápia lá, o clima baixou. O que vai acontecer? Primeiro, suas tilápias vão parar de comer. Segundo, elas vão entrar num estado meio assim de, né, meio grogue, assim. Depois elas vão morrer, tá bom? Então assim,
O desafio do clima, da localização, precisa ser encarado de forma muito séria, tá bom? Porque a maior parte das pessoas que está começando nessa questão da aquaponia subestima isso, tá? E aí isso daí você não vai controlar um treco desse, né? Cara, tá frio, peguei o inverno, coloquei minhas tilápias há X semanas, baixou para 2 graus. Já era, né? Já era. Então, certos sistemas podem precisar de aquecimento ou resfriamento, tá bom? Isso, claro que eu só falei uma das coisas, mas pode levar essa informação do clima para suas plantas. Existem lugares que são muito quentes, que é o oposto, né? E aí você vai ter outros problemas para resolver. Você vai ter que resfriar essa água, porque senão vai criar um monte de condições nessa água, de lodo, de bactéria, de algas, enfim. Vai prejudicar o cultivo em si, né, dos vegetais. Ou às vezes é muito quente, a incidência tá ao ar livre, né, tá sem nenhuma proteção, então você vai ter também problemas graves ali que pode acontecer com os seus vegetais. Então veja, esses opostos todos que é uma coisa que nós enfrentamos, né? Não tenho o que dizer para você, você já sabe disso. Nós enfrentamos esses desafios do clima. Por isso que, inclusive, muitas vezes a gente já vai para a aquaponia num ambiente protegido, né? Porque é uma técnica que você, quanto mais controle tiver, tanto melhor para você, né? E para os seus vegetais e também para os peixes. Vamos falar agora, rapidamente. Eu espero que os vídeos não fiquem muito longos, mas se você está aqui é porque você quer aprender. Eu não prometo para você que os meus vídeos serão curtos, tá bom? Aqui na plataforma do YouTube é uma plataforma de, eu sei, entretenimento, mas é uma plataforma voltada à educação, né? Ao conhecimento. Então o que eu estou fazendo aqui para você, gratuitamente, já vou te pedir, se você chegou até aqui, olha, são 26 minutos, dá o like aí, compartilha com seus colegas entusiastas, tá bom? Não só aqueles que gostam de aquaponia, aqueles que às vezes têm dúvidas, aquelas pessoas entusiastas também sobre a alimentação saudável, outras coisas que eu vou falar aqui no canal também. Então, não deixa de dar uma força aqui para o nosso canal, tá bom? O YouTube vai entender e vai me dar um retorno, porque eu não posso ser hipócrita para você. Nunca farei isso. Aqui no YouTube a gente tem monetização, né? O meu canal aqui da Aquaponia Equilibrium, ele já foi monetizado. Eu acho que um tempo atrás, há muito tempo atrás, eu cheguei a tirar coisa de R$ 600. Mas assim, ficou anos ali monetizando, eu nem sabia. Aí caiu lá, não sei quantos dólares, deu na época R$ 600. Nossa, naquela época salvou a minha pele. É claro que eu espero que esse canal um dia possa dar fruto para eu poder reinvestir aqui nesse mesmo setup de educação. Então, entrou um dinheiro aqui, não vou viver de YouTube, né? Não é isso, não sou youtuber, mas, poxa, se entrar um dinheirinho, porque você deu like, assistiu as coisas, apareceu as propagandas e tal, bom para você, você assistiu esse conteúdo gratuitamente. Legal para mim, porque de repente eu compro uma câmera melhor, se um dia vier, né? Mais um punhadinho de dinheiro aí. Então não posso ser hipócrita, que o seu like também é importante nesse sentido, tá bom? Mas não vai custar nada para você. Vamos lá. A sustentabilidade e eficiência, tá? Primeiro item aqui, ó, tá? Desafios iniciais. Aí eu vou colocar uns bullets aqui, não precisa, né? Vou deixar assim simplesinho, né? Para você, não precisa de tanta firula, né? Aqui, tá bom? Eu só vou subir um pouco aqui a tela, deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Vou fazer assim, ó, é mais fácil, tá bom? Prós da aquaponia, sustentabilidade e eficiência. Bom, é claro, né, isso. A gente tem uma economia de água que pode chegar a 90%. Nós temos menos água, né, para aplicar ali. A água é um grande problema, né, você sabe disso. Nós podemos cultivar muitos alimentos em pequeno espaço, porque é uma técnica que entrega muita água, muita nutrição e é um ciclo ali muito bacana, né, de vida. Então a gente consegue cultivar alimentos mais rápidos, né, e mais alimentos em um espaço pequeno, né. Você pode fazer isso no quintal, na varanda e tudo mais, né? Então assim, vertical, horizontal, então assim, são coisas interessantíssimas para você pensar. É um dos prós que atrai muita gente. Outra coisa, a produção dupla, né? Ou seja, minimamente você vai ter peixes e plantas, né? Se você vai comer os peixes, eu não sei, mas você vai ter peixes e plantas. Se você não vai comer, você vai ganhar uns peixinhos lindos ali para você ficar curtindo, tá bom? Outro pró aqui,
é interessante comentar, menos dependência de fertilizantes químicos, tá? Aqui um adendo, tá? Quando a gente fala químico, aqui a gente tem aquela impressão de que é nocivo. Tudo é química, tudo é solução, tudo é molécula, tudo é química. Mas existem as químicas boas, né? Se você falar assim, olha, você vai comer hoje uma boa salada, um bom nutriente, né, uma boa alimentação, ali está cheio de química boa, né? Tá bom? Então, assim, quando você fala que você vai ter o sistema de aquaponia livre de introdução de fertilizantes ou adubos, isso pode acontecer, não significa que vai. Em geral, a gente tem que manter a qualidade da água e já para fazer essa manutenção da qualidade da água, nós precisamos de adição, por exemplo, de uma alcalinidade, de alguns carbonatos e tal. Mas se a gente comparar, por exemplo, a hidroponia da aquaponia, a gente, se precisasse usar fertilizantes, né, porque você vai fazer de uma forma diferente, né, enfim, com demanda específica, você, comparação de 100% de fertilizante na hidroponia, talvez você passasse para uns 30% só na aquaponia, porque já conta com a água rica, né, em nutrientes provenientes dos peixes. Então, mesmo que você tenha que adicionar fertilização, né, ou adubação, ainda o valor, né, percentual seria muito abaixo, ou seja, é mais econômico no sentido da nutrição dos vegetais, tá bom? Mas, Wagner, eu não vou ter que colocar ração para os peixes, sim? Então, Wagner, então não dá na mesma? Sim, mas está ganhando a proteína animal, ou os peixes ornamentais, né? Então, assim, acaba se pagando, tá? Se você fizer uma coisinha interessante, se paga. Ciclo fechado e redução de resíduos. Bom, se fosse só cultivo de peixes, criação de peixes, né, você teria um descarte muito maior, né, de água, troca parcial e tudo mais. Então você já vai economizar água com a aquaponia. Mas você ainda assim vai ter resíduos, né? Esses resíduos que são basicamente os grossos, né, as partículas grandes, você vai precisar realmente jogar isso fora do sistema. Não quero dizer fora, né, jogar no esgoto. Mas você vai tirar depois que passar na filtragem, né? Porque o peixe vai fazer o cocô ali. E esse cocô não vai alimentar a planta, tá? Hoje a gente está falando dos desafios iniciais da aquaponia, mas em outros vídeos você vai saber como que a técnica funciona, tá bom? Ou se já não sabe, provavelmente já sabe, tá? O ciclo fechado, ele reduz a troca de água, então você já deixa de jogar muita coisa fora. Quanto mais velha a sua água fica, tanto melhor, porque ela vai tendo mais vida, mais cúmulo de nutrientes, né? Mais transformações e constância. Mas você vai ainda tirar um pouquinho dos sólidos, né? E esses sólidos você pode usar de uma outra forma, não jogar no esgoto, como eu falei, mas de repente utilizar como fertilizante, assim por diante. Tá bom? Vamos lá. Agora eu quero passar para vocês, a gente já está passando de 30 minutos. Se você está aqui, eu agradeço a sua atenção. Deve estar bacana a aula, né? Gente, eu dou aula há muitos anos, tá? Eu não sou nativo da aquaponia, eu sou professor, inclusive formado, mas eu venho de outras áreas do conhecimento, então estou acostumado a dar aula, dou aula há muito tempo, tá bom? Claro que isso aqui é uma gravação ou uma live, né? Dependendo do momento que você está assistindo. E aqui a gente vai se organizando de uma forma mais simples, mas olha, não precisa grandes coisas, né? Iluminação, eu estou aqui no meu pequeno estúdio, é o meu escritório estúdio, mas eu espero que isso já esteja fazendo diferença para você, tá bom? Para os seus estudos iniciais aqui da aquaponia. Quais são os contras da aquaponia? A gente já falou, né? O custo inicial, isso já deve ter ficado claro para você, então eu vou passar. Monitoramento contínuo, você sabe que você precisa dar conta ali do pH da água, porque senão, né, se ele não estiver ajustado, o seu peixe pode sofrer ou pode até morrer. Mas conforme, como se fosse um aquário, né? Conforme a biologia vai se formando e vai passando o tempo e tal, isso tende a ficar muito estável, tá bom? Então, assim, não é... Espero não ter te assustado, inclusive, no começo do vídeo, né? Onde eu falei muitas coisas que são obstáculos. Tá bom? Então, assim, o monitoramento contínuo. Você vai ter que olhar como é que está o peixe, como é que está a planta, se tem dificuldade ou não, como você vai resolver um probleminha ou outro. Então, assim, é um monitoramento contínuo. Não dá para largar lá, né? De qualquer forma, a gente já falou isso lá em cima, tá? Na parte dos desafios, né? Os contras, as limitações regionais, já falei para você, algumas regiões, o clima, né? Eu estou agora sintetizando aqui na tela, tá bom? Para você ficar aqui, você pode até dar um print, tá bom?
e aí usar isso de uma forma mais interessante. Vou puxar a janela aqui, ó, tá, pessoal? Porque senão eu não vou conseguir. Opa! Aqui o monitor que eu uso para poder fazer isso. Senão eu não vou poder descer. Estou me ajustando aqui, né, gente? Novo modelo aqui dos vídeos, né, para poder ensinar você. Tá bom? Olha, as dependências agora de eletricidade, obviamente, seus peixes precisam comer, eles precisam respirar, tudo isso vem da bomba de água, compressor de ar, né? Se você usa o indoor, você vai ter luzes, tudo isso, então tem dependência da eletricidade, pode ser um contra, né? Pode ser um contra. Se você mora numa região em que a água costuma, a energia costuma falhar, inclusive não é só em região rural não, tá? A gente tem um projeto aqui no meio da cidade de São Paulo, e de vez em quando, assim, quase uma vez por mês, né? Infelizmente, às vezes até mais, acaba faltando energia no meio da cidade, né? Putz, imagina. Muito bem. Então vamos resumir aqui os pontos principais, né? Eu acho que ficou já passando de 30 minutos, já vai ficar muito grande, então vamos resumir os pontos principais aqui, né? Os desafios e os benefícios da aquaponia. São vários outros que eu não coloquei aqui, mas esses são os principais, tá bom? Assim, o que costuma ser levado em consideração para aquelas pessoas que estão olhando para a técnica, né? Ou vou olhar isso aqui, faço ou não faço, né? Quero aprender sozinho, vou me arriscar, preciso de um curso, preciso de uma mentoria, quero investir ou quero fazer eu mesmo, faça você mesmo, do it yourself, em inglês, no quintal, né? Aí você vai lá, pesquisa o termo em inglês, você acha um montão de ideias, um montão de coisas, um montão de jeitos, corre o risco de misturar um e o outro, referências diferentes, quantidades diferentes, investe seu tempo, seu recurso escasso, dá problema. Por quê? Fez uma mistureba. Ou vou estudar, vou me dedicar, vou aprender, ou vou investir, vou contratar um profissional para poder fazer isso, tá? São as barreiras de entrada, você que vai decidir. Eu decidi isso lá atrás, tá? Falei que eu ia contar minha história e tudo mais, não vai dar tempo, talvez eu faça uma passagem aqui para vocês, mas eu não tinha com quem aprender aqui no Brasil, tá? Isso foi há 15, 16 anos atrás, não tinha gente falando em português sobre aquaponia. Não no YouTube, né? Como você está me vendo agora. Por isso dá o seu like. Chato, né? Pidão, mas eu vou fazer isso, tá? Para crescer o canal, para chegar a mais pessoas. Olha, não tinha canal do YouTube em português. Graças aos céus, né? E ao meu esforço, eu já sabia falar inglês. Então, assim, eu fui atrás de conteúdo em inglês. E aí comecei a adquirir conhecimento. E aí comecei a colocar isso em prática no quintal, fazendo as minhas próprias gambiarras, né? E aí, como era no meu quintal, queria ficasse bonito, porque eu já trabalhava com outras coisas na época, inclusive eu fazia até cenografia pro Hopi Hari, né? Ajudava um ex-cunhado meu. A gente trabalhava em coisas de beleza, né? Então tem que ter um cenário bonito ali para o pessoal, para os atores, para a hora do horror. Então você imagina, aí quando você olha para sua casa, você não quer que fique feio, né? Não deveria. Aí eu queria fazer um negócio bonitinho, então comecei a fazer tudo o que eu podia naquele momento, com os recursos que eu tinha. As pessoas começaram a se interessar, comecei a colocar no YouTube. Na época, não chamava Equilíbrio. Na época a gente tinha uma associação, uma ONG, chamava Aliança Luz, eu publicava lá naquele canal. Nem sei se existem aqueles vídeos ainda, mas isso há X anos atrás, 10, 15, 16 anos atrás, sei lá. Então assim, os primeiros vídeos não eram nem Equilíbrio, tá? Para você entender, Equilíbrio veio bem depois. Como qualquer técnica, então, essa aquaponia tem os seus desafios, as suas complexidades, né? Mas vai oferecer muitas vantagens, né? Então, como eu falei para vocês, algumas delas são muito intrigantes, né, para quem está conhecendo agora e fazem sentido, né? Você pode instalar na varanda, você pode instalar no sítio, você pode instalar na tua escola, ou na escola que você estuda, pode fazer pesquisa com isso, você pode desenvolver plantas, vegetais de nicho, peixes de nicho. O que quer dizer isso? Uma planta que vale muito dinheiro. Ou uma planta que vai ser utilizada pela indústria para dar muito dinheiro, porque vai extrair um composto específico, sabe? Então, assim, é tanta coisa que dá para fazer com a técnica de aquaponia, com outras técnicas também, né? Mas com a aquaponia, que assim, não tem limites, né? Quer dizer, você tem que pagar o preço para alcançar o limite, né? Então,
Eu quero fazer na garagem de casa. Então, se eu vou precisar da iluminação, então eu vou gastar mais com a iluminação e gastar mais energia. Você pagou o preço. Dá para fazer na garagem de casa. Entendeu? Então, assim, sempre dá para você fazer. Ah, vou mandar para o espaço. Beleza, tem que, o foguete custa caro. Então, assim, vai ter que levar alimento lá para o espaço, então nós vamos fazer a aquaponia espacial. Maravilha. Tem um preço para fazer as coisas acontecerem, tá bom? Então é isso, tem os desafios, tem os prós e contras. Olha, eu costumo, já peço desculpa se você ficou até agora e achou que lá no começo eu falei muita coisa que não é tão boa assim, mas é, meu papel aqui, né, como um facilitador do conhecimento, é te dizer que a gente precisa olhar para as condições que são necessárias, as estruturas e os desafios, né, antes de a gente fazer qualquer coisa nessa vida. Você não vai, ou não deveria, atravessar a rua sem olhar para os lados, tá bom? Porque senão você pode ser atropelado, evidentemente. Quando você vai fazer qualquer coisa, você precisa se preparar um pouquinho, minimamente. Então eu começo sempre de uma forma com bastante, né, humildade, sinceridade, assim, olha, vamos olhar para o seu caso e saber se a aquaponia realmente vai caber para você, tá? Vou dar um exemplo. Eu atendo a muita gente há muitos anos. E às vezes chega alguém e fala assim, não, eu quero instalar aquaponia para minha mãe lá no sítio. Aí a mãe é uma pessoa idosa. E, sei lá, tem uma condição específica, um Alzheimer, um Parkinson, alguma coisa. Não, só para ela se distrair, tá? Eu tô falando de um caso específico que é recente, inclusive. E aí eu falei, olha, mas a sua mãe tá com quem, né? Já que ela tem essa condição. Não, ela ainda consegue ficar sozinha, se cuidar tal. Tem alguém que olha ali na região, ali perto, né? Um vizinho, sei lá, um caseiro. É... Mas é só para se distrair, como se fosse um vaso. Agora, vocês perceberam quantas coisas que são importantes a gente tomar conta, né? Do peixe, da temperatura, do pH. Não que isso vai ficar te enchendo o saco, né? Desculpa o palavreado, mas são coisas que a gente tem que ver. Se fosse um vasinho, você não ia precisar molhar, não ia precisar adubar, né? Para crescer uma planta. Então, assim, tem que tomar conta, né? Dessas coisas. Assim, olha, no seu caso, eu aconselho a senhora não fazer a aquaponia. Entendeu? Então, assim, tem casos que é muito importante ser sincero e dizer, ó, não é indicado, tá? Porque não vai ter condição, né? Ou às vezes, não tem energia. Nós queremos levar aqui ah, para um lugar onde tem os indígenas e os caras estão ali, estão afastados, naquela região a energia é difícil, os equipamentos também naquela região não tem que mandar para lá. E você começa a ter assim, tantos problemas que, poxa, às vezes não compensa naquele momento. Claro que dá para levar para qualquer lugar, né? Inclusive para regiões remotas, mas tem que se preparar para isso. Então é um tempo, né, que você vai levar para fazer essa preparação, né? Arrumar a questão da energia, colocar uma energia solar, ter uma estabilidade, usar um tipo de bomba para energia solar, para você não ter perdas, está entendendo? Então é pagar o preço. Então às vezes a gente recomenda que não se faça, tá bom? Bom, mas é isso. Se você gostou do vídeo, se você quer superar esses desafios iniciais, está começando na prática, se você já é um praticante, um profissional, ficou até aqui, poxa, gratidão mesmo, tá? Pela sua atenção. Eu espero contribuir bastante com vocês. Como eu falei, eu vou manter aqui, né, a minha promessa, que é para mim, antes de tudo, né, não para vocês, para levar informações a todo mundo, né, de estar com vocês todas as quartas-feiras pela manhã, provavelmente às 9 horas, esse é o primeiro vídeo da série, então é aqui que a gente recomeça essa história toda, tá bom? Então acompanhe o canal aqui, olha, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link para você que tem interesse preencher ali, colocar o teu e-mail e se você quiser o teu telefone, teu WhatsApp. Por quê? Por quê? Eu vou mandar material gratuitamente nesse link, tá? Eu já tenho uma lista de e-mails bem extensa de todo esse tempo. Eu até vou pegar aqui nos próximos vídeos, talvez eu possa te mostrar isso. Eu tenho um caderno, né, uma lista. Sempre que eu dava cursos, já foram, sei lá, pelo menos umas dezenas de cursos, para não falar centenas, eu não sei quantos foram, há muitos anos eu dou cursos, dava presencial, hoje a gente está mais voltado para o digital, né? Eu pedia para todo mundo que estava lá visitando o curso, né, preencher lá os seus dados. Eu tenho também uma lista de e-mails muito grande, mas eu vou reativar essa lista enviando documentos que sejam interessantes para vocês, por exemplo, checklists, apostila, um monte de coisa que eu vou encaminhar ali. E de repente alguma oportunidade, por exemplo,
eu não abri ainda, mas eu vou abrir o grupo, tá? E aí um grupo de conversa no WhatsApp, ou qualquer coisa do tipo, ainda vou estudar, né? Porque eu preciso dar conta disso tudo. Eu sou a equipe, né? É o One Person Business, conhece esse termo? Eu falei para você que você ia aprender bastante coisa não só de aquaponia. Então, One Person Business é um conceito de uma empresa, né? De uma pessoa só, não necessariamente uma pessoa só, mas é uma empresa enxuta, é o meu caso. Então hoje eu estou aqui no meu escritório, no meu estúdio, levando informação gratuitamente para você. Já peço, por favor, de novo, pidão eu tô, né? Dá o joinha aí no vídeo, se não deu ainda. Olha só, eu estou fazendo isso sozinho. Estou usando a minha câmera, usando o meu computador, e você também pode fazer isso, né? Você pode entrar no meio digital, como eu já estou também, você pode prestar serviços e tudo mais, né? E você, às vezes, não vai precisar de muita gente. Uma, duas pessoas, três pessoas no máximo numa equipe, você consegue levar em um faturamento bom, tá? Um faturamento aí, às vezes, até acima dos 10, 20 mil reais, faturamento até maior, né? Não estou dizendo lucro, com esse modelo, né, enxuto de empresa. Eu convido você, se você, assim como eu, também desenvolve muita coisa de forma solitária, no sentido de que às vezes a gente está correndo para lá e para cá, não tem como ter equipe, não tem estrutura ainda para manter a empresa, contratados e tudo mais. One person business. Então, eu tenho algumas coisas que eu vou enviar nesse grupo que ainda vai ser criado, tá bom? Então, se você entrar aqui, abaixo do vídeo, tá? Para terminar aqui, e preencher o seu e-mail ali, fazer o seu cadastro, eu vou já, nos próximos dias, provavelmente, ou na próxima semana, já vou enviar, tá bom? Alguns documentos, um acesso para você ter informações a respeito da aquaponia ou dos assuntos correlacionados, tá bom? Quando surgirem oportunidades para uma aula secreta, eu falo secreta porque a gente costuma usar isso no marketing digital, não é que é secreta, é assim, é seletiva, né? Então, por exemplo, nós vamos ter uma aula seletiva no dia tal, na hora tal, eu vou fazer o convite para quem? Para quem me segue. Eu não vou ficar abrindo isso para todo mundo que não está nem aí, basicamente, né? Que valoriza o meu tempo que eu estou dedicando, que valoriza o conhecimento holístico que eu tenho para trazer. O meu diferencial na aquaponia é o meu conhecimento holístico, ou seja, em várias áreas do conhecimento, que eu tenho formação e experiência, eu trago para você. Então, posso falar de saúde de uma forma muito interessante no canal de aquaponia para você. Isso vai beneficiar a sua saúde, vai beneficiar a sua família, quem você ama. Você não vai ver isso no outro canal que só fala, por exemplo, de aquaponia como técnica, né? Eles vão falar de uma coisa muito centrada. Eu não, vou trazer mais coisas para você. Então, se você quer ter acesso a essas aulas, que são, às vezes, fora, né, especificamente da aquaponia, tenha o seu cadastro, tá bom? Não vou ficar enchendo o saco, não vou ficar postando, colocando um monte de coisa no grupo. O grupo, se for, né, quando ele for existir, não vai ficar aberto, tá bom? Essas coisas são para divulgação desses momentos para aquelas pessoas que me seguem, tá bom? Gente, gratidão pelo seu tempo. Você é um vencedor, já chegou até aqui. Sabe, eu percebi isso quando eu estou indo para a academia, quando eu estou lavando uma louça, quando eu estou enfrentando o trânsito de São Paulo, eu comecei a empenhar esforços, né, de agora, claro, a escutar aulas, né, porque você não vai conseguir ler no carro, né, nem quando você está numa esteira, mas escutar as aulas, né. Então, por exemplo, o formato que você está vendo aqui não fui eu que inventei, eu simplesmente estou acostumado a assistir materiais, muita gente usa aqui um Word aberto aqui, uma câmera para você poder também me ver, para ficar uma coisa mais conectada, né, entre nós. Então, cara, isso me fez crescer muito, muito mesmo, tá? Então fica a dica para você. Se você chegou até aqui, porque provavelmente você já faz isso. Se você chegou até aqui porque você queria assistir a essa aula de hoje, né? Mas você não tem o costume, eu vou falar para você, faça isso. Faça isso. Separa um pouquinho do seu tempo, todos os dias ou toda semana, e curta as aulas de vários assuntos dessa forma, porque você vai crescer muito, nada nem ninguém tira o conhecimento que você adquire. E isso vale ouro. Você pode transformar a sua ideia em 1 milhão depois de uma jornada de vídeos e ensinamentos que você vai absorver. Se você só ficar, né, lá no celular, a gente fica mesmo, porque é um vício, mas toma cuidado com isso, põe na sua cabeça coisas importantes, faça crescer o seu cérebro nas regiões certas, e você só faz isso adquirindo conhecimento, escrevendo. Manda bala, tá bom? Que a tua vida pode ser bastante próspera. Um forte abraço para você. Até a próxima quarta-feira.